minutos. Nosso assunto agora, como eu falei com vocês, é a chegada do 5G aqui no Brasil, começando pelo Distrito Federal, e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, entender que futuro é esse que nos aguarda, com o Christian Perrone, que é Head de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Christian, boa tarde para você. Muito obrigada. Eu já vou te avisar que você está conversando com uma pessoa que entende pouco de 5G, viu? Então, paciência com as minhas pobres dúvidas. Boa tarde, não te preocupa que entender pouco de 5G, a maior parte da população está assim, e aqui o bom para a gente é realmente explicar e tentar fazer com que todo mundo esteja no mesmo plano e chegamos lá. É e 5G isso. É uma tecnologia... Justo. E a 5G é uma tecnologia que abre portas, então é a parte mais importante que a gente tem que compreender aqui, é que 5G não é uma tecnologia em si mesma, ela vai abrir portas para toda uma gama de novas tecnologias. E talvez isso seja o mais importante que a gente venha compreender. Todo mundo está super eufórico com essa entrada em vigor do 5G, mas na realidade esse é só o começo de uma possível revolução aí no modo como a gente interage com a internet. E esse é o ponto que a gente deve pensar e é o modo como a gente deve entender essa revolução do 5G. Então vamos falar que revolução é essa. Não é simplesmente uma questão de velocidade, não é uma nova geração da internet, a quinta geração, que eu vou conseguir baixar os meus vídeos mais rápidos, mais rapidamente, que eu vou conseguir ter uma velocidade maior. Isso é só uma pontinha do que a 5G traz pra gente. É muito mais do que isso, essa revolução. E como é que a gente pode explicar para pessoas como eu, que não entendem muito de tecnologia, o que de prático muda na nossa vida? Então, o que a gente tem que entender é que a 5G realmente por trás realmente conexão à internet. Mas não é só velocidade aqui, né? É muito mais do que velocidade, porque também tem uma palavrinha aí que é difícilzinha, que é chamada de latência, que então, a quantidade de tempo entre você fazer uma pergunta, chegar até o outro lado e receber uma resposta. E por que isso é relevante? Tá? Porque hoje a internet aqui oscila muito, e oscila justamente também porque demora muito tempo para a gente ter essas respostas. Isso faz com que, por exemplo, a gente tenha esse espaço de as nossas imagens ficarem quebradas, às vezes o som não chega. Tudo isso, imagina num espaço em que você vai poder utilizar carros autônomos. Imagina você mandar uma pergunta sobre será que eu devo desviar de um determinado objeto e levar, sei lá, 50 segundos para você responder. Obviamente, já não tem mais importância, já não desviou, já bateu. Imagina numa cirurgia, imagina se a internet parar de funcionar por um milissegundo que seja, pode cortar a mais, cortar a menos. Então, a 5G, ele permite você fazer todas essas novas questões, carros autônomos, cidades conectadas, nossas casas conectadas, inclusive a nossa saúde, o agro conectado, de uma maneira muito mais rápida e segura. Mas agora, no momento de hoje, o que muda para nós, cidadãos, aqui no dia a dia? Eu diria assim, muito pouco. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não tem celulares que permitem essa conexão 5G. E segundo, porque mesmo que tivessem, a maior parte dos programas e a maior parte dos aplicativos que a gente tem e dispositivos, eles não vão pensar com essa lógica de 5G em mente. Isso vai ser desenvolvido agora. Então, o que é instalar o 5G no dia de hoje? É instalar essa possibilidade de desenvolver uma série de programas, aplicativos e novos dispositivos que vão existir, desde carros autônomos até o que possa vir no futuro. E, obviamente, o ouvinte sabe, essa oscilação aí no nosso contato com o Christian, o picote no início da resposta dele, foi tudo combinado, né? A gente queria demonstrar realmente que a partir de agora isso não vai mais acontecer, não é, Christian? Mas estou brincando. Uma questão em cima disso, né? Você disse que no momento muito pouco vai mudar. Mas para que tudo mude, falando da sociedade de uma maneira geral, né? É necessária também muita infraestrutura, quer dizer, não bastam chegar as antenas, não basta que as antenas cheguem, né? Porque para a cobertura 5G as operadoras vão ter de levantar mais antenas do que levantaram para 4G, mas não basta isso, né? Toda a infraestrutura da cidade e do país precisa acompanhar. Exato, existem 3 camadas de infraestrutura que são importantes, né? A primeira camada é justamente a infraestrutura de base, né? É você levar a conexão a
até o local em que você vai ter a antena. Daí você tem a segunda infraestrutura, que é da antena mesmo, assim. E a terceira infraestrutura que vem aqui são os dispositivos que vão se conectar à internet. Seja a infraestrutura nossa, pessoal, né, de um celular, ou de uma TV inteligente, ou até, sei lá, de uma geladeira inteligente que a gente vai vir a ter, até a infraestrutura, por exemplo, de uma empresa, uma indústria, que de fato vai poder utilizar o novo 5G para ter, sei lá, em vez de esteiras de produção, uma série de robozinhos autônomos que vão auxiliar, chegar a ferramenta na mão de quem necessita, ou então de fazer determinadas situações a partir de robótica, tudo isso. Então, 3 níveis de infraestrutura que vão ser a estrutura de base, as antenas e, é claro, a infraestrutura de nós mesmos, assim, dos dispositivos conectados. Olha, a gente tem uma pergunta aqui sobre o sinal 5G nas áreas rurais. Deixa eu ver se eu acho aqui a pessoa. Daqui a pouquinho eu falo o nome de quem perguntou, mas a pergunta é se nas áreas rurais, que hoje têm dificuldade de acesso à internet, se em algum momento isso chega lá e melhora essa conexão para as áreas rurais. Existe essa possibilidade ou isso a gente está falando de um prazo muito longo? Eu sempre digo que o grande vencedor do leilão do 5G é o 4G. Porque, assim, junto com as obrigações de ter 5G, de instalar e a possibilidade de você ganhar isso, tá, você, na realidade, vai ter obrigações das empresas, das operadoras, de instalar 4G em todo, a maior parte do território brasileiro. Então, assim, vamos pensar. Hoje, talvez os ganhadores nas áreas rurais vão ser quem vai poder ter acesso a 4G, que hoje tem não necessariamente muito boas, e vamos pensar que num prazo talvez de 5, 10 anos, né? Lembrando quanto levou para instalar 4G na maior parte do país e ainda falta, né? Aí sim a gente vai poder falar de áreas rurais conectadas. Isso está separado do 5G para o agronegócio. 5G para o agronegócio é outra história. Aí sim você vai poder ter 5G, como, por exemplo, com uma série de drones em grandes propriedades rurais, ou grandes, digamos assim, projetos que vão utilizar essa tecnologia para que, de fato, possam vir a funcionar. Então, o que nós temos aí é que, no momento, ainda, o grande vencedor na parte rural vai ser o 4G aí, que a gente espera que seja cobertura na maior parte do território nacional. Essa pergunta foi do Rodrigo de Taubaté. Eu vou trazer mais uma, nosso tempinho esgotando já, mas eu vou trazer mais uma, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, que é de Contagem. Ele pergunta sobre preço de pacote de dados. As pessoas vão ter que gastar mais dinheiro para ter acesso ao 5G? A gente já sabe que, por enquanto, é aquele 5G caviar, né? Só quem tem aquele celular top, os melhores celulares é que vão ter acesso. Mas depois, quando mais aparelhos estiverem aptos a ter 5G, o pacote de dados das operadoras vai subir? E um outro ouvinte aqui perguntou, por que tem a operadora que já anuncia 5G se só chegou hoje? Então vamos tirar essas dúvidas finais aí nessas duas perguntas para a gente esclarecer. Christian, por favor. Então, né, vamos começar pela última pergunta. Hoje, na realidade, o que nós temos é uma melhor utilização da banda de sinal de 4G. E essa melhor utilização gera mais velocidade, mas não é o 5G que a gente chama de 5G puro. O 5G puro é que começa a funcionar a partir do dia de hoje. E aí não é uma melhor utilização da banda, é a utilização de uma outra faixa, né? Uma outra capacidade. É como se a gente pegasse antes, nós recalchutávamos uma estrada que estava com alguns buracos, e agora a gente pegou uma estrada novinha, toda aplainada, certinha, né? Então, essa é a diferença do 5G que estava anunciado antes para o 5G que começa no dia de hoje, funcionar lá em Brasília, né? Mas aí, vai aumentar o custo? De fato, vai ter um custo tremendo para as operadoras, né? E para quem prestar, as empresas que vão prestar esse serviço. Então, de fato, é de se esperar que haja uma possibilidade de um aumento aí na taxa, na cobrança. Mas agora, no momento atual, de fato, elas não estão cobrando mais para ter acesso ao 5G. E a verdade é que quanto mais pessoas, quanto mais objetos forem conectados, aí cada vez mais se dilui o preço, de fato, do custo para você ter acesso à internet e ter acesso ao 5G. A verdade é que a gente não sabe muito bem como, de fato, daqui a 2 anos, as empresas realmente vão ajustar o seu modelo de negócios para esse 5G, que hoje é vendido por quantidade de gigabytes. Mas quando está usando uma internet tão rápida e que você tem acesso a tanta informação, já esse modelo talvez não seja o melhor modelo
para o futuro. Então, a resposta final dessa pergunta não é muito fácil, mas muito provavelmente, no curto prazo vai ser mais caro, mas se uma gama grande da população for utilizar esse novo 5G, se tivermos mais dispositivos conectados, aí esse custo se dilui e talvez o valor em si para o consumidor final não seja mais caro do que ele já paga no dia de hoje e talvez, quem sabe, né, vamos ser otimistas, esse valor se diminua no futuro próximo. Mas aí tem que ser otimista que nem eu, né? Ah, tá bom, Christian Perrone, você é otimista feito você, vamos acreditar, mas vamos ficar de olho também. Obrigada demais, Christian Perrone, representando o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Isso coloca pra gente, só para finalizar aqui com você, Fábio, um desafio enorme para o Brasil, né? Se a gente tá falando de um futuro em que as máquinas conversam, em que uma cirurgia vai ser feita de um robô falando com outro computador, que numa fábrica as máquinas vão conversar e projetar o que tem que ser produzido, isso só coloca pra gente um desafio enorme para nossa educação, para preparar a mão de obra para esse futuro. Senão a gente fica perdido no tempo. Obrigado, Obrigada Christian. demais.